Mas você que tem que tem um projeto, que tem uma predisposição, quer montar um escritório, você tem que ter uma visão geral de tudo que está à sua volta. Você vai ter que ter um conhecimento de marketing, você vai ter que ter um conhecimento de financeiro, você vai ter que ter um conhecimento de pessoas. As coisas não são feitas se não for com a ajuda de pessoas. E você conhece a sua equipe de trabalho. Você que sabe das características dela. Você sabe como tirar o melhor de cada uma. Qual o potencial daquelas pessoas? Será que você tem pessoas que fazem todas as coisas de maneira uniforme? Uma equipe de 10 pessoas fazendo sempre as coisas de maneira parecida. Você acha que você vai ter um sucesso maior do que se você tiver 10 pessoas com características diferentes que você possa complementar essas características? A ideia é sempre essa. É que duas pessoas, elas não sejam, somando, não sejam duas. Elas têm um potencial de ser muito mais que duas. Tem uma característica tua que eu gosto muito, que eu acho que seria legal perguntar. Você é gestor hoje no escritório que tem dezenas de colaboradores, tanto lá em Brasília, quanto aqui em Fortaleza, quanto em São Paulo também. E tem uma coisa em ti que eu gosto muito, que eu acho que é uma pergunta pertinente, que é como se conectar com esse pessoal. Porque assim, você como gestor, ou então até mesmo como advogado, digo, precisa estar trabalhando em conjunto, precisa estar conseguindo que a equipe se desenvolva. E para isso tem que se conectar com ela também. Tem que criar uma conexão que a pessoa chegue em ti e fale, olha, tô com dificuldade nisso aqui, me ajuda. Ou então, olha, tô pensando em fazer tal coisa, isso aqui. E muitas vezes o pessoal sente medo. Medo de falar ali com o sócio de um escritório, medo de chegar ali até no seu companheiro de trabalho para poder falar sobre uma coisa. Ou então tem dificuldade em se conectar. Como é que você acha que é a melhor forma de se conectar com mais pessoas? Isso desenvolve também o networking. Isso. O que é que acontece? O dia a dia, ele é bem desafiador, né? Muitas das vezes, as pessoas se fecham, realmente. O próprio gestor, às vezes, ele se fecha numa tentativa de se proteger, de se blindar, eu diria assim. O que acontece comigo, certo? Eu tenho algumas coisas em mente que eu procuro sempre priorizá-las e nunca esquecer. Eu já fui estagiário. Eu já fui advogado, membro de um escritório. Eu já fui empregado. O que eu quero te dizer é que eu já passei por muita coisa nessa vida. Já fui estagiário que corria, ia para um lado, ia para o outro. Era a época que o processo não era virtual, então eu ia ao fórum, então tinha aquela coisa de encostar o cinto no balcão mesmo, então tinha gastar sola de sapato, tinha essas coisas. O que eu quero te dizer é que eu passei por esses processos, os quais muitos deles estão. Eu tinha meus anseios, eu tinha minhas dúvidas, eu tinha os meus sonhos e os meus objetivos de vida. Eles têm os deles. E eu tenho que vê-los como participantes de um projeto. E o meu maior desafio é ter essas pessoas felizes e motivadas diariamente. E para eu tê-las dessa forma, eu tenho que vê-los como seres humanos. Como eu sou. Como eles são. Então eu não tenho ali uma pessoa que vai me fazer uma pessoa. Não, eu tenho uma pessoa que ela gosta de determinadas coisas, que ela curte um assunto tal, que ela tem essas características e a gente precisa se conectar. A partir do momento que eu faço isso com ela, ela vai fazer isso comigo. Verdade. E assim como muitas outras pessoas estiveram lá, e eu me envolvo tanto com as pessoas que eu não quero que elas trabalhem para mim. Eu quero que elas sejam felizes. Eu quero que elas façam o melhor para que elas possam atingir os objetivos dela. E vou achar ótimo se os objetivos dela estiverem alinhados com o meu. Se eu puder ajudá-las a atingir os objetivos. Né? E o meu maior desafio, eu posso te dizer, é esse. É motivar diariamente essas pessoas, é mostrar para elas que se eu estou em determinado lugar, se eu estou aqui agora, é porque elas estão me ajudando. Um está desenvolvendo determinado projeto, o outro está pensando em determinada coisa, o outro está conversando com outro colega de equipe para poder encontrar uma solução para depois a gente conversar a respeito. É isso. Hoje mesmo eu tive um compromisso com a parte da equipe, né, um dos núcleos da equipe lá, né, e aí eu olhei e disse, em algum momento o escritório foi menor do que esse núcleo. Aí hoje olha como é que a gente está. E é você conversar com cada um. Às vezes você não consegue dar essa atenção toda. Seria muito legal se você pudesse realmente. Mas é eles saberem que você se importa com eles. Sabe? Há um risco.
em algum momento, você pode encontrar pessoas que confundem um pouco essa relação. Esse é o risco. É por isso que muitos preferem se blindar. Entendi. Mas eu prefiro assumir o risco. Porque um dia eu estive lá. E eu quero que um dia eles estejam onde eu estou. E se for junto comigo, melhor ainda. Essa é a situação. Esse é o projeto, entendeu? Essa é a grande motivação que eu tenho diária. É de estar no dia a dia buscando oportunidades, não é pra mim, é pra eles. E tu trabalha com muito mais propósito desse jeito. Exato. E o crescimento, ele é orgânico. Sim. Porque eles vão querer crescer. E eu sei que naturalmente eu também vou crescer. Então, assim, não adianta você dizer, você só pensa nisso. Não, não é por aí. É porque é uma coisa que puxa a outra naturalmente. Você é muito bonzinho. Não sei o quê. Não, todos nós queremos atingir e realizar e conquistar os nossos objetivos, nossos projetos. E ninguém faz isso sozinho. Ninguém faz só. Então, se eu te ajudo a conquistar o teu sonho, ao ter o teu primeiro veículo, a ter a tua casa, a ter isso aqui, é isso que a gente tá aqui para isso, sabe? Eu não digo nem assim na vida, por exemplo, tá no mundo para isso, para você ajudar pessoas, sabe? Ajudar que as pessoas encontrem o propósito delas. Então, assim como você, quando saiu do escritório, assim, com profunda dor no meu coração, assim, eu quero dizer do ponto de vista de ter a sua presença e tudo ali no dia a dia, de agregar e tudo, da forma como você se dedicava, inúmeras outras pessoas também saíram. Inúmeras outras pessoas saíram também para que elas pudessem atingir os objetivos dela. E eu me cobro muito mais em uma situação dessa, e não tem motivo nem razão para dizer, fui... Não, porque em algum momento eu já estive no escritório, em algum momento eu já saí também. Sabe? A vida, ela continua. E as coisas, elas acontecem. Então, é exatamente isso. O que me dá mais orgulho é eu ver as pessoas trabalhando felizes e alinhadas ao projeto do escritório, ao nosso projeto profissional, porque você tem que ter projeto, você tem que ter propósito. Quando eu falo a mente aberta, a mente precisa estar aberta. Mas o foco precisa estar lá bem delimitado. Sim. Você precisa saber onde você quer chegar. E não é, eu quero ter... Como é que tu quer ter esse escritório? Como é que tu quer ser visto profissionalmente? Como é que tu quer que as pessoas te reconheçam? Não, eu quero ter história assim, assim. Quanto mais clareza você tiver no seu projeto, quanto mais no foco onde você quer chegar, eu não digo que você atinge mais rapidamente, mas você atinge com mais precisão.